3 motivos pelo qual você se sente estagnado na sua busca. Muitas pessoas dizem que já tentaram de tudo, já leram de tudo, já praticaram de tudo e mesmo assim não conseguem ter nenhum tipo de experiência de, pelo menos, despertar para a realidade. Ou até mesmo tem algum tipo de lampejo dessa realidade, mas logo em seguida perde e não consegue entender o porquê. E essa pessoa começa a se sentir estagnada nessa busca, ela não consegue avançar. O que será que acontece com essas pessoas? Onde são? Quem vivem? O que comem? O que praticam? Quem são essas pessoas que não conseguem avançar no seu progresso em direção ao autodescobrimento? Globo Repórter, amanhã, depois de Rainha da Sucata. Se você é do tipo que, como eu já disse, já leu todo tipo de livro, já se informou no que tinha que informar, já testou tudo que tinha para testar, já praticou tudo que tinha para praticar, já foi em tudo quanto era retiro, já cansou, já não tem mais o que fazer, você já não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que ler, o que procurar, é vídeo atrás de vídeo, é livro atrás de livro, e você começa a se sentir estagnado, porque você percebe que já não tem mais o que aprender. As próprias pessoas que estão tentando te ensinar dizem que não tem mais nada para aprender, que você já sabe tudo que você precisava saber, e você precisa começar a trazer isso para sua vida e colocar em prática o que você aprendeu. Mas você não sabe o que fazer. Parece que está tudo certo, mas mesmo assim não tem progresso. Você começa até a desconfiar se isso não é conversa para boi dormir. Se esse negócio de que você desperta para sua verdadeira natureza, a sua realidade, a sua consciência divina, não é balela ou coisa de maluco. Por isso, hoje eu vou fazer um vídeo te trazendo 3 principais motivos pelos quais você talvez esteja estagnado. 3 motivos que podem estar impedindo você de ter progresso no seu desenvolvimento pessoal. Que na verdade são 3 grandes armadilhas, né, para a sua compreensão dessa sua verdadeira consciência. Você vai perceber ao longo dos exemplos que todos os exemplos que eu trouxer sempre se referem à tentativa de tentar manter a personalidade humana em direção a esse despertar. É tentar trazer parte desse ego para o processo de autodescobrimento. Que você sabe que não dá para fazer. Mas às vezes você tenta fazer isso sem nem perceber que você está fazendo cagada. Enquanto você estiver fazendo isso, não importa quantas horas você passe meditando. Você pode meditar até a sua bunda ficar dormente. Não vai adiantar nada. Enquanto você quiser trazer esse fulano aqui para o processo de acordar, é ele que está impedindo que você acorde. Lembrando que quando eu falo avanço, progresso, é estritamente para efeito de didática. É só para mim conseguir trazer uma visualização do que a gente está fazendo. Porque a gente sabe que não existe progresso nenhum. Não existe avanço nenhum. O que a gente está buscando é a sua verdadeira realidade, a sua natureza, a sua consciência antes de ser sobreposta por um monte de tralha. Então não é uma coisa que você vai conquistar, uma coisa que não está em você. O que a gente está tentando fazer é tirar essa sujeira que está em cima da sua consciência. Então eu uso a palavra progresso ou avanço simplesmente para efeito de didática. Vamos lá. Primeiro motivo. Você quer melhorar a sua vida. O processo de despertar não tem nada a ver com melhorar a sua vida. Sinto-lhe decepcionar. Não tem nada a ver com melhorar a sua vida. Nada. Na dica de nada. Necas de pitibirebas. Pensa de maneira honesta. Você não precisa falar pra mim. Porque eu não sei se você sabe, mas eu não vou escutar, né, se você falar. Então, tira alguns minutinhos para pensar de maneira honesta. Quais são os seus verdadeiros motivos para querer despertar? Quais são as suas verdadeiras ambições? Faz uma listinha. Pode ser mental mesmo. O que você está querendo? Por que você quer tanto acordar? Por que você quer tanto despertar? Se você fizer uma listinha rápida, você vai perceber que algum desses motivos aqui vão aparecer. Você provavelmente quer se livrar do sofrimento, melhorar a sua vida, poder provar que você estava certo,
mesmo que não seja para outras pessoas, mas você quer provar para você mesmo que todos esses anos de estudo não foram à toa, então você quer provar que existe alguma consciência que você quer acessar, ter um conhecimento que as pessoas normais não têm, não se preocupar mais com a vida humana, poder descansar em paz sabendo que você é Deus e tudo tá perfeito, e não ter que ficar se preocupando em pagar conta, pagar boleto e mensalidade de escola do filho, e aluguel e convênio médico. Fugir de tudo quanto é preocupação humana. Ter vantagem em relação a outras pessoas, descobrir que é imortal, perder o medo da morte, não se preocupar mais com dinheiro, entender o sentido da vida. Você se identifica com algum desses motivos? Se você acha que você vai atingir alguma dessas coisas, você nunca vai conseguir essas coisas. Você nunca vai conseguir descansar em paz e saber todos os segredos do universo, e saber que é imortal, e ter vantagem em relação às outras pessoas, e poder sossegar e melhorar a sua vida, e nunca mais se preocupar com dinheiro, nunca mais se preocupar com o seu corpo, com a sua saúde. Você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. Porque despertar tem a ver com descobrir a realidade, não melhorar a sua vida. Sabe o porquê? Não sei. Porque a mesma entidade que tem todos esses objetivos é a mesma entidade que te impede de despertar. Você consegue ver o conflito aqui? Todos esses desejos surgem do ego, da personalidade, do insira o seu nome aqui. E você insire o seu nome. Esse fulano é justamente o mesmo fulano que está sobrepondo a sua consciência. E é ele que quer alcançar essas coisas. Todos esses motivos que eu listei são motivos que apenas um ser humano teria para querer despertar. E o que te impede de perceber que você já está desperto é a crença de que você é um ser humano. Então, se você acredita que você precisa completar algum desses motivos, que você precisa ticar algum deles para poder ficar em paz, você não está percebendo que você está projetando um humano que quer ticar esses objetivos. E esse mesmo humano está impedindo que você perceba que você já é desperto. Então, observa o seguinte: o fato de que você, por exemplo, quer acordar para se livrar do sofrimento, deixa implícita a ideia de que existe um ser humano que sofre. O fato de você querer descobrir que você é imortal, por exemplo, e não se preocupar mais com a transitoriedade do seu corpo, deixa implícito a ideia de que existe um ser humano mortal. Você consegue ver o mecanismo, como ele funciona? Você cria o problema e depois tenta resolver ele. Motivos para tentar despertar são justamente o que causam a criação desse ego, dessa personalidade, desse fulano, desse insira o nome aqui, que sobrepõe a sua verdadeira natureza. Portanto, lembre-se, enquanto houver alguém que quer acordar por algum motivo, principalmente porque quer melhorar a vida, haverá um ser humano, ou se você está assistindo isso de outro planeta, haverá um ser de outro planeta, um extraterrestre, um marciano, um neptuniano, um pleidiano, sei lá, qualquer coisa ano, vendo isso, que quer acordar. Se você é um espírito e se você está aí assombrando a casa de alguém e está atrás da pessoa assistindo o vídeo junto com ela, você está projetando um espírito que quer despertar. Não importa qual seja a aparência, qual seja a forma. Você está projetando uma entidade que quer acordar. E isso não faz o mínimo sentido. O que você está buscando, você já é. Portanto, é tolice continuar na busca. O único lugar onde a busca começou foi na mente. É como se você tivesse uma balança. E você quer ver ela zerada. Só que você só consegue olhar para o visor quando você está em cima dela. Toda vez que você sobe nela, ela não está zerada, porque ela vai mostrar o seu peso. E não importa o quão rápido você tente subir nessa balança. Toda vez que você subir nela, vai ter peso ali.
Não importa se você suba com um pé só, não importa se você suba plantando bananeira, não importa se você só tenta subir e descer rapidinho. Toda vez que você subir na balança e olhar para o visor, vai estar marcando algum tipo de peso. A balança só está zerada quando você não está na balança. O que a gente tem aqui? Um problema, porque não dá para subir na balança e ver a balança zerada. O fato de você subir na balança traz peso. A única forma de não ter peso na balança é quando você sai dela. É a mesma coisa com essa personalidade que quer as coisas. Não tem como você querer despertar. Quando você quer, você subiu na balança. E o despertar é a balança zerada. Você consegue entender a problemática aqui? Não tem como trazer o ego para despertar. Então começa a observar quais são os seus motivos. O que você realmente quer. Enquanto forem motivos egoístas, enquanto forem motivos humanos, você não vai conseguir. Da mesma forma que você não consegue subir numa balança e ver ela zerada. E cuidado, alguns motivos que parecem altruístas também são egoístas. Ah, eu quero despertar para despertar outras pessoas. Que outras pessoas, José? Ou Maria? Que outras pessoas? Cuidado, para despertar outras pessoas, não ser motivo para virar guruzinho famoso, para ganhar dinheiro à custa dos outros. Porque isso também é um motivo egoísta. Vamos pro próximo exemplo. 2. Feijão com arroz. Você deseja manter parte da sua personalidade. É parecido com o exemplo anterior, mas no exemplo anterior a gente traz um objetivo concreto. Nesse, a gente está falando de uma coisa mais sutil, que a pessoa quer deixar parte da personalidade dela. Ela quer negociar com o processo de acordar. Então, você, por exemplo, medita achando que, insira o seu nome aqui, vai acordar. Que esse mesmo fulano vai despertar e ganhar medalhas de honra ao mérito e ser reconhecido como uma pessoa que despertou. Você está tentando trazer parte da sua personalidade. Observa o quanto você está disposto a não existir como personalidade. Se você pudesse agora despertar e não existir como personalidade, não só você, todas as pessoas em volta de você. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seu cachorro, seu gato, todos esses vão deixar de existir. Não que eles vão desaparecer, a aparência deles continua, mas eles são simplesmente uma projeção sua em você mesmo. E isso pode ser muito aterrorizador. Isso pode ser demais para a personalidade. Então, a personalidade tenta negociar. Não, eu vou acordar para a ilusão do mundo, mas minha mãe e meu pai vai continuar sendo minha mãe e meu pai. Eu vou acordar para a ilusão do mundo, mas minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada, meu peguete, meu crush, vai continuar sendo meu peguete, meu crush, meu namorado, meu marido. Não tem meio termo. E quando você traz meio termo, olha o perigo aqui. Quando você traz meio termo, você projeta esse meio termo para fora. Então você acha que pode ter meio termo. Não só para você, para outros. E aí surge guru maluco, guru oportunista. Gente que vai sugar a sua conta bancária te prometendo acordar com Kundalini ou ter experiência mística ou Shakti Pakti que encosta a mão na sua testa e você sai... Ou até mesmo nos casos mais graves, gurus, né, que faz trabalho escravo, que abusa de seguidor ou seguidora. Por quê? Porque você está projetando num humano. Você acha que da mesma forma que você quer negociar a sua personalidade e manter a sua consciência real, outras pessoas podem estar despertas, que é esses guru falsário que existe, aos montes, muitos, eu diria que 99%, que claramente carregam uma personalidade humana transvestida de espiritual, e você acha que aquilo é uma pessoa iluminada. É uma pessoa que descobriu a verdade. É uma pessoa que atingiu o nirvana. E não existe tal coisa. Não existe pessoa iluminada. Não existe pessoa que descobriu a verdade. Existe descobrir a verdade, existe acordar, existe despertar. E eu não vou entrar em mérito de nomenclatura, mas dá para diferenciar aqui níveis: despertar, acordar, salvação, libertação, nirvana.
Não importa, principalmente Nirvana. Se o cara te falar que tal pessoa atingiu o Nirvana, vai pra... Enfim, guru sério, guru de verdade, você sabe quem foram. Ramana Maharshi, Nisargadatta, Ruaga Singh, que me indicaram aqui. Você sabe simplesmente pelo que a pessoa fala. Você vê um texto do cara, você sabe se ele tá falando a verdade. Alan Watts, e aqui tem uma linha tênue. Quando eu falo que a pessoa ainda carrega uma parte humana, eu não tô falando de condicionamentos, de vasanas, de coisas que a pessoa ainda tem para queimar como karma. Porque o Nisargadatta, se você visse ele na rua, eu duvido que você ia de primeira saber que aquele cara era um guru sério. Porque você vê o maluco comendo carne, fumando igual uma chaminé, gritando com os outros. Hoje é fácil virar e falar, Nisargadatta era uma pessoa iluminada, era um guru e tudo mais. Eu quero ver na época, se você não ia torcer o nariz para ele. Então, você pega Nisargadatta Maharaj e Alan Watts, por exemplo, eram pessoas que pareciam bem humanas, mas você reconhece pelos frutos, você reconhece pelo que essa pessoa está ensinando e como ela está ensinando. Você não vê Nisargadatta falando que ele é uma pessoa iluminada. Ele deixa bem claro que ele é um reflexo da consciência absoluta. Ele é uma expressão com o mínimo de interferência possível. Mesma coisa do Ramana, eu nem preciso falar dele, né? O cara andava de tanguinha, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele vivia do que a natureza e as pessoas e os seguidores davam para ele. Então, esse tipo de cara é sério. Agora, o guru que fala para você que você não precisa de mundo material, que a sua consciência é uma consciência divina e você não tá nesse mundo e o seu corpo não existe e ele tem uma BMW e ele tem uma mansão num bairro nobre e ele tem um ashram, sei lá, alguma coisa que ele faz retiro e ele te cobra R$1.000 pelo retiro, alguma coisa de estranho tem, né? Então, assim, não precisa ser muito inteligente para poder diferenciar quem é real e quem está tentando te lubridiar. É só usar o bom senso. E isso não só para fora, para você também. Não se engane. Não tente negociar, trazer parte humana e parte da sua consciência absoluta. No início, no processo, tudo bem. Você vai transitar entre os dois. Você vai ter momentos de oscilação, como eu já falei em outros vídeos. Você vai ter momentos em que você vai acordar, ficar extremamente lúcido e vai perder. Porque os condicionamentos podem estar muito fortes e eles vão continuar te puxando. Mas não deixa isso virar um vício. Não tenta ficar negociando. Portanto, a ideia de que insira o seu nome aqui, irá acordar, é balela. Esquece isso. Você, fulano, seu nominho, é e vai continuar sendo ignorante para sempre. Quem acorda não é você, não é o seu nome. Quem acorda é anterior ao seu nome. O seu nome nunca vai saber que você acordou. Quem acorda é o próprio acordar. Quem acorda é a sua própria consciência e ela é anterior ao corpo. O corpo vai continuar se movendo, vai continuar fazendo as coisas que estava fazendo e nem vai perceber que você acordou. Ele vai começar a refletir a sua consciência real, mas não vai perceber que acordou. E a qualquer momento você pode dar uma deslizada e voltar. E aí você oscila. O único que é livre no mundo é aquele que é livre do mundo. Observe essa frase. Não é fulano que acorda para a realidade de Deus. É Deus que acorda para a falsidade de fulano. Você consegue perceber a diferença? Não é Nilson que acorda para a realidade da consciência divina. É a consciência divina que acorda para a falsidade de Nilson. É inverso. Por isso que Nilson nunca vai descobrir que isso aconteceu. Porque é a consciência que acorda para a falsidade de Nilson. Não é Nilson que acorda para a consciência divina. Existe uma diferença aqui. E se a ilusão, se essa sobreposição é falsa, não existe motivo para trazer um pedacinho dela. Não existe motivo para trazer um pedacinho de vício, um pedacinho de apego, de desejo, de coisa não resolvida. Não existe motivo para fazer isso. Pode acontecer. Os seus karmas vão continuar queimando. Você pode acordar e o seu corpo continuar desempenhando as funções dele. Ele pode, por exemplo, continuar fumando. Ele pode, por exemplo, continuar tomando cerveja e indo pro samba. Não existe uma interferência direta entre os dois. Mas você não pode tentar trazer isso para a consciência. Observa o que eu estou falando.
Não é que o seu corpo não vai mais fazer essas coisas. Não é que o seu corpo, se você, por exemplo, tem uma esposa, tem um marido, tem o seu cônjuge, sei lá, você tem alguém, não é porque você despertou que você não vai mais fazer sexo com essa pessoa. Você simplesmente acorda para a consciência que não deseja isso, mas a consciência que não deseja isso observa a aparência que deseja. O que eu quero te falar é que você tem que trazer a sua consciência para esse ponto onde nenhuma dessas condições existem, mas que elas são observadas. E eu não estou justificando comportamentos. Por isso que é uma coisa extremamente difícil e delicada de tentar entender. Você só vai entender quando você finalmente entender. O que parece ridículo, né? Mas é. Então, existe uma linha tênue entre você despertar e continuar mantendo algumas tendências do seu corpo, porque ele tem que queimar os karmas. Ele já tinha vasanas que precisam ser finalizados nessa vida, mas dá para perceber quando a pessoa está te falando a verdade e tem alguns comportamentos nela que ainda são humanos, e quando a pessoa está fingindo para você que ela é acordada, que ela tá desperta ou que ela é alguma coisa, sei lá o quê, e tá mandando você vender o seu carro e dar para ela, tá mandando você largar tudo e trabalhar de maneira escrava no ashram dela, tá mandando você comprar cristal mágico de R$500, tudo isso que você já sabe. E a última característica que eu trago dessa necessidade de um humano que quer acordar é o nosso terceiro motivo. O terceiro motivo é: você quer respostas para suas perguntas. Você acha que despertar responde às suas perguntas mais cabeludas? Os seus questionamentos mais existenciais? Sim e não. Sim, no sentido de que todas as questões são dissipadas. Não, no sentido de que não é aquilo que o buscador achou que seria. Lembra, a gente está falando de um estado em que você está retirando lixo. Você está retirando conceito. A gente dissipa as questões. A gente não acrescenta respostas. Entendeu a diferença? As suas dúvidas, questões e anseios são dissipados, são eliminados, não por encontrar resposta para eles, mas por perceber a ausência dessas mesmas questões, anseios e dúvidas. Quer alguns exemplos? Você não vai conseguir responder qual foi a sua origem, qual é o seu futuro. Você, como ser humano, nunca vai conseguir responder isso. Já Deus, a sua consciência imaculada e eterna, vive no eterno presente. Não existe questão de passado ou futuro. Porque passado e futuro nem existem nesse estado de consciência. Afinal, nesse estado de consciência, tudo que existe é o próprio presente e nada mais. Lembra? Sem exceções, sem tentar negociar. Eu estou falando de um estado de absoluto presente. No absoluto presente, não tem como responder questões relacionadas ao tempo. Como assim origem? Como assim destino? Você não vai conseguir responder qual que é a origem do karma. Traçar toda a causalidade desde o início até a sua vida atual. Você também não vai saber os motivos pelo qual essa lei da compensação existe. Você, como ser humano, nunca vai saber isso. Já você, de maneira consciente, desperta, existe sozinho. Que karma? Se só existe você, se não existe mundo, se não existe causalidade, se não existe tempo. Que karma? Que causalidade? A questão sobre o karma está respondida porque ele nem existe. Você não vai conseguir responder qual é a origem do universo, o que existia antes do Big Bang.
se o universo um dia vai deixar de existir, ou o que vai acontecer com os planetas, se vai existir um Big Crunch, o que vai acontecer com esse universo, se ele tem fim, se ele não tem. Você, como ser humano, nunca vai conseguir responder essa pergunta. E quando você finalmente consegue despertar para a sua consciência original, para o seu eu com maiúsculo, só você existe projetando você mesmo. Não tem universo nenhum. Não teve Big Bang nenhum. Não vai ter Big Crunch, não vai ter nada. Quase que eu falei brunch. Não vai ter nada. Quando só existe você, projetando você mesmo, onde ficam questões sobre origem, sobre criação ou sobre dissolução. As 4 dificuldades de perceber que se é a própria iluminação. Tão perto que você não pode vê-la, tão profundo que você não consegue entender, tão fácil que você não pode acreditar, tão bom que você não pode aceitar. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas é como você pegar uma criança que acredita em Papai Noel. Ela pode perder dias, meses, anos, tentando entender como o Papai Noel consegue entregar todos os presentes na mesma noite. Ela pode formular teorias de como o Papai Noel faz para entregar os presentes na data do dia 25, levando em conta o fuso horário global, como ele entra em casas que não tem chaminé. A criança pode ficar mirabolando várias questões sobre esse assunto. Mas você, como adulto, olha de fora e fala: essas questões nem existem. Por quê? Porque a raiz delas, o Papai Noel, não existe. E se você estava assistindo isso junto com o seu filho, desculpa pelo spoiler, né? Filho da pessoa, Papai Noel existe sim, tá? O tio tá brincando. Não acredita em mim, não. Agora tira seu filho daí, vamos continuar o vídeo. Papai Noel nem existe. Ou seja, todas aquelas questões que a criança estava formulando, ela estava fritando os neurônios tentando entender as coisas de uma pergunta inexistente. Então você não vai acordar e responder pergunta nenhuma, porque o acordar é ausência de perguntas, é ausência de questões. Trabalha nisso. Observa agora. E se eu não tivesse questão nenhuma agora? Como eu me sentiria sem dúvidas, mas também sem respostas. Sem dúvidas. Eu não me preocupo com o fato de que talvez eu nasci um dia, de que talvez eu vou morrer. Eu não faço a mínima ideia de onde eu vim, para onde eu tô indo. Eu não faço a mínima ideia do que eu comi de manhã, o que eu vou comer à tarde. Eu não faço ideia de que dia vai chegar os boletos para pagar. Eu tento não conceitualizar nada e trazer a minha consciência cada vez mais para o momento presente e não tentar responder, simplesmente não levantar perguntas. Observa como você se sentiria se você vivesse sem perguntas. Então, se você quiser responder uma pergunta sobre Papai Noel, você vai ter que inventar um Papai Noel, imaginar que ele existe, fazer todo o trajeto na sua mente que ele faz para entregar os presentes e sair respondendo as perguntas. É a mesma coisa com a sua consciência. A única forma de responder essas perguntas é se você trouxer uma personalidade, fizer essa pergunta usando a personalidade e tentar usar a personalidade para responder essa mesma pergunta. Que é o que eu falei num vídeo que eu chamei de efeito bumerangue, eu acho. Você cria o problema e depois tenta resolver o problema. Mas o problema nem existia inicialmente. Do ponto de vista da sua consciência divina, que é singular, imortal, não nascida, impessoal, você só pode fazer essas perguntas se você trouxer esse ego, se você construir uma personalidade, se você trouxer a primeira pessoa do singular. E depois, junto com ela, vem todas as outras pessoas. E todo mundo projetado para fora. Para efeito imaginativo, você teria que descer lá do seu trono de Deus, você está lá sentado, perfeito, sem problema nenhum, você vai sair do trono, descer as escadas, pegar uma nuvem, descer lá para o planeta Terra, se fingir de ser humano e criar uma pergunta. Qual é a origem do universo? O que vai acontecer quando o universo terminar de expandir? E aí você responde essa pergunta como ser humano,
E depois você volta lá para o seu trono de Deus, onde não existe tempo, onde não existe universo, e onde nem existe ser humano, e onde não existe nada. Você consegue ver o quão insano é isso? Quando um arqueiro atira sem alvo nem mira, está com toda a sua habilidade. Se atira para ganhar uma fivela de metal, já fica nervoso. Se atira por um prêmio em ouro, fica cego. Ou vê 2 alvos, está louco. Sua habilidade não mudou, mas o prêmio cria nele visões. Preocupa-se, pensa mais em ganhar do que em atirar. E a necessidade de vencer esgota-lhe a força. As perguntas só existem porque você trouxe uma personalidade para fazer a pergunta. É a mesma coisa com os desejos e os motivos para acordar. Observa que todas as suas perguntas são humanas. Você está deixando implícito a existência de um humano. E quando a gente trabalha com consciência, que você é só consciência, qualquer coisa que você sobrepõe nessa consciência se torna realidade. Então, a partir do momento em que você traz uma pergunta, da onde eu vim e o que vai acontecer depois que eu morrer, você está deixando implícito a existência de um ser humano. A sua própria pergunta está criando um ser humano. As duas surgem junto, a pergunta e a existência do ser humano. E como você espera conseguir responder isso? É como eu dei o exemplo, você está subindo na balança e esperando que ela marque 0. Não tem como. O lugar onde as respostas se encontram é no lugar onde as perguntas nem existem. Por quê? Porque a sua consciência original, Deus, é anterior a toda essa criação. E aí você conclui que todos os empecilhos para você finalmente despertar e parar com essa busca e parar de se sentir estagnado são empecilhos que só existem para aquela personalidade que não existe. Existe uma miragem te atrapalhando. E você está dando força para essa miragem. Sempre que você se sentir preso no caminho, estagnado, não conseguir avançar, para e se pergunta: o que é que está me prendendo? Por que eu estou me sentindo estagnado? E aí você vai perceber que é alguma coisa humana. Eu não consigo responder por que existe sofrimento no mundo. Quem é que quer responder isso? Eu não consigo provar que eu sou uma alma imortal. Quem é que quer provar que é uma alma imortal? Eu não consigo entender as leis do karma e saber se realmente eu fiz alguma coisa na vida passada. Quem é que quer saber isso? Comece a observar que esse quem é, esse que quer fazer ou saber alguma coisa, é justamente a mesma personalidade que está impedindo que você veja a realidade. O próprio fato de você querer alguma coisa já é um indicativo explícito de que a sua mente está te zoando, de que ela está te enganando, e você está preso num looping. Da mesma forma que o Ramana exemplificou. A sua mente está fingindo que ela é o policial que está indo atrás do bandido, e o bandido é a mente. Bandido fingido de policial nunca vai se prender. E a mente finge que ela está criando perguntas e procurando respostas. Mas ela está procurando respostas para perguntas que foi ela mesma que fez. Então observa o que é que falta para você perceber que você já é só consciência. Perguntas, objetivos, coisas que você quer cumprir, coisas que você quer responder. E quem é que quer responder? Essa mente que está te zoando, está te prendendo no looping, está fingindo que é a sua própria consciência real, indo atrás da mente. Mas não é. É a mente fingindo que prende a mente. É o ladrão fingindo que prende o ladrão. Enquanto existir alguém que quer acordar, enquanto existir alguém que deseja despertar, a própria existência do querer ou do desejar já deixa ali explícito que existe uma personalidade que quer alguma coisa. E é a mesma personalidade que está obscurecendo a sua consciência real. É como se você tivesse uma parede e você tem uma lâmpada aqui. E essa lâmpada está iluminando alguma coisa que você precisa ver na parede. Mas você só consegue ver se tiver iluminação. E aí chega um ser humano e entra na frente da lâmpada, tentando enxergar o que está na parede. E ele não consegue. Por quê? Porque a própria sombra dele está obscurecendo aquilo que ele quer enxergar. E aí o que ele faz? Ele dá um passo para o lado. A luz voltou a iluminar, só que ele não está ali para enxergar. E aí ele volta e tenta enxergar. Toda vez que ele volta, ele obscurece aquela imagem que está na parede. Ele não consegue ver.
Porque a própria presença dele é o que traz a sombra. É a mesma coisa que eu dei em relação ao exemplo da balança. Não é só parar de buscar, é parar de tentar entender, parar de tentar qualquer coisa. Porque Deus não quer nada, ele já é tudo. Deus não está em lugar nenhum, ele está projetado em si mesmo. Afinal, é uma questão de perceber, não de descobrir. É uma questão de ser, não de entender. É uma questão de estar completo, de se perceber completo, não de ganhar algo, não de acrescentar coisas. É uma questão de não ter dúvidas, de estar em paz. Não uma questão de obter respostas, de acrescentar conhecimento. É tudo aquilo que já é e sempre foi, antes de desejar ser. O desejo de encontrar o ser certamente será realizado, desde que você não deseje mais nada. Mas você deve ser honesto consigo mesmo e realmente não desejar mais nada. Se, entretanto, você desejar muitas outras coisas e estiver envolvido na sua busca, o seu objetivo principal poderá ser adiado, até que você se torne mais sábio e deixe de estar dividido entre impulsos contraditórios. Vá para dentro, sem se desviar, sem nunca olhar para fora.